Chegou a hora dos fatos da semana. Um balanço divulgado pela Ouvidoria das Polícias de São Paulo mostra as mortes atribuídas à Polícia Militar do Estado. Veja no VT. A Ouvidoria das Polícias de São Paulo divulgou um novo balanço das mortes atribuídas à Polícia Militar no Estado. De janeiro a agosto foram 571 mortes. Em todo o ano passado, mais de 830. E em 2013, passaram de 500. No ano passado, 22% dos homicídios na capital paulista foram cometidos por policiais em serviço. O caso mais recente, que ganhou destaque na imprensa, levantou suspeitas sobre a atuação de policiais. No dia 7 de setembro, 2 homens morreram durante uma perseguição. Um vídeo mostra um deles sendo empurrado do telhado de uma casa por um policial na zona oeste de São Paulo. Em seguida, são ouvidos tiros. O comandante-geral da PM paulista, Ricardo Gambaroni, fez um apelo às tropas. Ele disse que as mortes de suspeitos só são toleradas em casos de legítima defesa e pediu que não sejam simulados confrontos. Para falar sobre esse assunto, o doutor Eduardo está com a gente. Tudo bom, querido? Bom Como é que você está? Eu tô. Tudo bem? Sempre bem, né? Você sabe. Tem que ter, né? Vamos lá, né? Bola pra frente. A gente vai falar sobre esse assunto que realmente muito preocupa toda a população, né? Afinal de contas, tem chamado a atenção a atuação da Polícia Militar nos últimos tempos, algumas chacinas acontecendo e a gente tem percebido aí o tipo de atuação em cima desses casos que foram citados nessa reportagem especificamente, que as imagens das câmeras de segurança da Redondeza mostram que justamente é bem diferente do que os policiais relataram naquele momento. Quer dizer, os números estão aumentando. A que você atribui isso, doutor Eduardo? Bom, eu acho que a primeira questão, Regina, que nós temos que nos perguntar, e sobretudo para os governantes, qual é o grau de letalidade da Polícia Militar de São Paulo? Eu acho que esse é o primeiro questionamento. E posso te responder. Segundo a estatística apresentada, a cada 100 casos, 22 homicídios são praticados pela PM, o que nós temos um alto índice de letalidade. E o que na verdade a polícia e o que nós podemos constatar nesse alto índice de letalidade é de que, na verdade, não existe uma estrutura organizacional de forma que possa conter esse grau de letalidade, né? E isso, consequentemente, a falta de comando, né? Ela passa para o PM, aquele que trabalha na rua, aquele que faz não só a prevenção, mas sobretudo o policiamento ostensivo na rua. E está fazendo julgamento por ali também. Exatamente, ou seja, a insegurança. E aí tem um fator bastante interessante. Por quê? Ele prende, né? A justiça solta. Ou seja, ele prende e a justiça solta. E aí eles começam a perceber, sem falar nos crimes praticados contra os policiais em serviço ou fora de serviço. Seja ele pela policiais da civil ou da própria militar, entendeu? Então há a questão da retaliação. Então, se você juntar todos esses elementos, né, nós temos o quê? Nós temos uma grande implosão que está acontecendo na Polícia Militar. Eles não estão se sentindo protegidos, né? Ao contrário, né? Ou seja, então eu percebo claramente que há uma fragmentação do sistema organizacional da polícia como um todo. E para isso, 2 autoridades são fundamentais, 3, na verdade, autoridades, né? O governador do estado, né, o secretário de Segurança Pública e, sobretudo, o comandante, né, que comanda a Polícia Militar. Então, essas são as 3, eu diria que são as 3 colunas da segurança pública de um Estado. Né? Então quando você percebe que começa a ruir essas colunas, obviamente há uma tendência de ter uma desestruturação como está acontecendo hoje. Degringola, né? Você acredita então que os policiais estão se sentindo no direito de fazer justiça com as próprias mãos, nas ruas mesmo, já que o trabalho deles acaba não sendo efetivo, uma vez que a justiça não é... Eu não diria nem o direito, porque é difícil a gente falar sobre direito em função do que nós estamos
estamos vendo, ou seja, são execuções, né? E são execuções, não são execuções na calada da noite, são execuções à luz do dia. Então isso, na verdade, eu diria que não há nem a questão de preocupação, eu diria que já passou essa preocupação. Eu acho que nós estamos chegando a um grau eu, por exemplo, que tenho viajado muito pelo estado de São Paulo, sobretudo no estado de São Paulo, na capital, que vou aos extremos. Ontem eu fui de um extremo ao outro e eu percebo, a gente sente essa questão, o sentimento de insegurança, e eu diria para você que eu fico enojado de ouvir determinados relatos, porque as pessoas relatam as coisas para a gente. Né? Você vai numa reunião com 3, 4, 5, 10 pessoas e as pessoas elas fazem relatos. E esses relatos realmente, mais do que nos preocupa, né? Eu acho que chega a enojar a situação, porque na verdade você percebe claramente, isso é algo muito objetivo. Eu não estou trabalhando com informações subjetivas, como geralmente faz, eu tenho essa percepção. Não, eu tenho essa clareza. Uma coisa é você ter uma percepção, fazer uma leitura, né? Acha que é aquilo, ou tem a sensação de que é aquilo. Outra coisa é você ter a certeza de que é aquilo. E hoje, pelas imagens que nós estamos percebendo, nós não temos mais, nós temos a certeza de que efetivamente é um governo que está se perdendo no caminho, entendeu? E que, obviamente, isso é culpa de todo um sistema, não é só o sistema, a crise que nós estamos passando, porque isso reflete também, viu? Porque é óbvio. Não, você tem a questão, uma crise financeira, uma econômica e financeira que nós estamos atravessando. Política eu nem diria mais, porque na verdade nós estamos na UTI em relação à política. Nós estamos em fase terminal. Ou seja, ou os políticos revertem essa situação e dizem nós somos os dirigentes desse país e temos que melhorar esse país, ou efetivamente isso aqui vai, ou seja, não tem mais o que fazer, porque muitas vezes é um processo irreversível. Você chega num ponto e depois você não tem como voltar. Aí você tem que acabar com a estrutura, ou seja, desmontar toda aquela estrutura e fazer a reconstrução. E a reconstrução leva décadas, você sabe disso. Todos nós sabemos que leva décadas. Então, por exemplo, hoje, é óbvio que não chega aos pés da época da ditadura, mas hoje as pessoas saem de casa, mas elas não sabem exatamente se voltam. Por quê? Porque, na verdade, a pesquisa diz isso, os índices demonstram isso. Ou seja, a cada 100 homicídios que ocorrem, 22 homicídios são praticados pela polícia, que deveria nos proteger. Que loucura, entendeu? Né? Então, agora, essa troca de comando que o governo do estado fez, apesar deles não admitirem que é por causa disso, inclusive contestar os números que foram divulgados, você acredita que é por causa desse aumento do número de mortes? Eu acho que, na verdade, não é só o comando, entendeu? Mesmo porque essa mudança acontece 7 meses depois de uma outra troca de comando pela mesma razão. Eu acho que o problema, o que eu percebo, é toda a estrutura que está equivocada. Não é só, é toda a estrutura. Nós estamos no mês, nós estamos em setembro, né? O final de setembro, assumiu agora em janeiro o novo secretário de Segurança. Então o que acontece? Ou ele coloca a ordem na casa, ou na verdade ele redesenha a segurança pública no estado de São Paulo, fica difícil. E olha, uma coisa que eu queria até para fechar esse tema, uma das questões que são discutidas neste país, eu estou falando neste país, não estou falando necessariamente em São Paulo, mas sobretudo em São Paulo, que eu acho que é a maior cidade da América Latina, enfim, 11 milhões de habitantes, então obviamente. Só para você ter uma ideia, há uma proibição das empresas norte-americanas. Por exemplo, uma empresa chamada Taser, que fabrica aquelas armas não letais. Né? Ou seja, essa empresa não pode comercializar no Brasil arma não letal. E se você olhar esses programas televisivos que aparecem nos Estados Unidos, todo policial ele tem 2 armas, uma arma letal e uma arma não letal. A partir do momento que você proíbe a arma não letal, porque de uma certa forma, se você não pode vender... autorização para matar. Exatamente. Então hoje você não vê o policial. O policial teria que ter 2 armas, uma letal e uma não letal. Sabe o que é o pior ainda, doutor Eduardo? Não letal. O que acontece? Dependendo da ação que ele está agindo, ele teria que agir com uma arma não letal. Essa que nós acabamos de ver em cima do telhado, isso aí é a utilização de uma arma não letal. Né? Ou seja,
Não, às vezes usa uma arma, uma submetralhadora ou alguma coisa. Ou seja, então não há um critério de utilização da arma naquela ação praticada. Isso é falta de quê? Falta de critério, falta de planejamento, falta de estratégia. De quem? Do comando. Pior que eu já cansei de ver, como eu ia dizer, em reportagens também, pela televisão, que nas regiões de comércio popular da cidade de São Paulo, essas armas não letais são vendidas, sim, para serem usadas, claro, contra nós mesmos, contra a população, em forma de lanternas, de isqueiros, escondidas em formas de outros objetos. Uma Feita loucura, onde? né? Na China. Óbvio. Tudo contrabandeado. Contrabando. Exatamente. Agora, o que é muito doido também é a gente imaginar que dentro da organização do Estado, existia um tempo atrás, existia uma comissão formada pelas polícias justamente para tentar encontrar onde é que estava esse problema, para tentar ver uma solução. Em 2011, o governador dissolveu essa comissão, quer dizer, não existe mais nenhuma vontade política de tentar resolver esse problema, né? De ver aonde é que a polícia está falhando, o que está acontecendo, que tipo de crime que está sendo cometido, levantar números justamente para analisar, né? Quer dizer, essa comissão não existe mais, os policiais não têm nenhum tipo de respaldo psicológico, psiquiátrico envolvidos nesse tipo de ação. Só para fazer um comentário em cima disso, eu participo de alguns congressos fora do Brasil, enfim, sobre a questão de segurança pública. O que eu percebo em todos os congressos, de que todas as vezes que tem uma apresentação de prevenção de crime, de qualquer tipo de crime, sabe quem que está lá apresentando? É a academia, é a universidade, as universidades, ou seja, são os trabalhos que são apresentados. Aqui, sabe o que ocorre? Há uma exclusão da academia. Os grandes projetos, muitas vezes, eles vão para o arquivo. Entendeu? Então isso é falta de quê? Falta de sensibilidade, e falta de planejamento e falta de estratégia. Você tem que trazer a academia para discutir, entendeu? Tem que trazer a sociedade. E muitos projetos interessantes nascem dentro da universidade, tá? E que aqui no Brasil, infelizmente, eles são... É tudo à parte, né? Eu quero saber quais são as consequências da proibição da doação de empresas para as campanhas eleitorais. Ela vai influenciar, será, na decisão da presidente Dilma Rousseff com relação ao projeto que foi aprovado na Câmara, dizendo que as empresas devem, né, continuar com as doações e tudo mais, inclusive nem dizer que está doando, uma coisinha meio escondida e tudo mais. A gente vai ouvir Roseli Coelho, ela é cientista política e professora da FESP. Dá só uma olhada. Provavelmente a presidente vai vetar e a decisão do Supremo é um fator importante de apoio para a decisão dela de vetar. Todo mundo está acreditando nisso, apostando nisso, que a Dilma deverá sim vetar. Se vai valer realmente já para as próximas eleições de 2016, nós não podemos ter certeza, porque há um espaço ainda para colocar em obstáculos, etc. Não sabemos. Consequências disso é muito difícil dizer. Você poderia, em princípio, afirmar que um partido com mais capilaridade, mais presente nas organizações da sociedade civil, como sindicato, associações, igrejas e coisas do tipo, seriam mais favorecidos. Mas não podemos ter certeza também, porque, de qualquer maneira, são pessoas que poderão doar. A vigorar essa proibição, empresas estarão proibidas e pessoas poderão doar, desde que devidamente identificadas. E aí, doutor, você acredita que a presidente vai vetar, então? Olha, eu acho que nós temos que abordar, eu acho que tem duas questões que deverão ser abordadas em relação. Eu acho que a presidente vetando ou não vetando, não tem muita importância. O que, na verdade, nós temos que discutir é a confusão que muitas vezes acontece. Primeiro que o STF, ele demora muito para fazer esses julgamentos. Esses julgamentos criam um vácuo, criam uma lacuna. E que, nesse meio tempo, já se passou pela Câmara um projeto de lei, né? Ou seja, aprovando a questão do financiamento, o financiamento privado e, sobretudo, pelas empresas, o financiamento pelas empresas, pessoa jurídica, botando o aporte financeiro dentro das políticas, como já acontece. E aí vem o próprio Supremo, depois de ter sido votado pela Câmara, vem o Supremo e diz, ó, não pode mais essa questão de financiamento público privado, sobretudo PJ, tá? Esse é o primeiro ponto, ou seja,
o Supremo Tribunal Federal ele tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido no julgamento, tem que sentar e no final do dia decidir. Não é essa questão de ficar, sabe, aquela... É bobagem. Porque tem pareceres aqui de anos de diferença, né? Exatamente, discutir. E a coisa, ela funciona numa velocidade. Em 2013 nós tivemos um parecer do Joaquim Barbosa. Tem aqui um parecer do Joaquim que já se aposentou. Ou seja, o tempo é muito rápido, é muito dinâmico, as coisas mudam rapidamente. A questão de você botar dinheiro de pessoa jurídica ou não, eu acho que isso poderia ser resolvido numa única canetada, eu diria assim. Tá bom, você quer financiar, a pessoa jurídica quer doar dinheiro até 2% para uma campanha política, não tem problema, só que está proibido você contratar com a administração pública. Você fica fora de qualquer licitação. Você está fora. Ou seja, então o que eu estou falando, o que eles tentam fazer... Aí a gente ia ver a quantidade de gente que quer doar dinheiro. O que eles tentam fazer é tirar o sofá da sala. E não é por aí. Tá bom, pessoa jurídica quer, então tá bom. Vocês estão discutindo essa questão? Aprova. Libera o financiamento por pessoa jurídica. Só que tem uma coisa, você doou dinheiro, não tem contrato com a administração pública, acaba o problema. Mas por outro lado, não fica uma forma de dar uma maquiada? Pessoa jurídica não pode, mas pessoa física sim. Não vai ter pessoa física através da empresa tal, representando a empresa tal, tá? O sócio. Quer dizer, não é uma forma de maquiar também? O próprio sócio, é pessoa física. Claro. Então, se você faz o financiamento... Então, eu acho que eles estão discutindo o sexo dos anjos, né? E eu acho que não é por aí. É simples. Libera a prova, só que você está proibido de contratar com o serviço público, com a administração pública, não pode participar de licitação, não pode nada. Acaba com essa história, entendeu? Agora, vamos, só para a gente finalizar rapidinho, que eu concordo 100% com o que você falou, realmente tinha que ficar fora mesmo. Agora... O Senado está tirando onda com a cara da gente, será, doutor Eduardo? Vamos falar desse tema 3 aqui rapidinho, um minuto, só para a gente concluir e para que todo mundo aí, todas as pessoas fiquem com isso na cabeça depois dando uma griladinha ali. Tá cheio de móvel no galpão do Senado. Móveis novos que eles compraram há um tempo atrás, que eles poderiam fazer a troca desses móveis, deixar tudo bonito, lindo, para eles fazerem, né, o usufruto lá, novos e seminovos, enfim. O Senado acaba de lançar um pregão para comprar novo mobiliário para casa. As compras vão ocorrer à medida da necessidade. E que necessidade? Se a gente entrar lá, a gente vai achar tudo tão lindo, né? Tudo tão novinho, tudo tão bacana. No momento de crise, no momento em que... Eu ouvi falar também numa notícia no rádio essa semana que a Marinha também está abrindo licitação para compra de taças de cristal e copos para as recepções da Marinha, para os navios estrangeiros, umas viagens assim. E a gente fica imaginando, momento de crise, momento de corte, não param de falar em aumento de imposto, sair mais dinheiro do nosso bolso para financiar esse tipo de absurdo, doutor Eduardo. Vamos fazer uma analogia aqui rapidamente? Não, fazer uma analogia. Apaga a luz, vambora. Nós acabamos de falar a respeito do problema de financiamento. E nós estamos falando que eles estão tentando tirar o sofá da sala. Aqui o Senado quer colocar 40 sofás. Ou seja, então isso é brincadeira. Isso, na verdade, é realmente achar que o povo brasileiro são, assim, 200 milhões de idiotas. Entendeu? Exatamente. Então, esse é o grande... Mas a culpa, de uma certa forma, é da própria sociedade. Porque o cara só está sentado na cadeira, o político só está sentado na cadeira nele, né? Porque colocaram lá, ou seja, enfim, então esse é o grande problema. As pessoas não pensam antes de votar, né? Hoje você tem o voto de cabresto, infelizmente você tem o voto de cabresto, ou seja, dá um pé de chinelo, depois dá um pé do chinelo, depois dá o outro pé. Então isso continua nesse país, né? E a demonstração disso é esse desperdício. Enquanto você está tentando economizar, você não compra carro, não compra geladeira, não compra. Eles lá estão comprando tudo. Por quê? Porque, na verdade, não é o dinheiro deles, não é no bolso deles. Ao contrário, tem lá cartões corporativos, tem tudo que todas pode... Todas as facilidades, né? Tudo. Então, isso tinha... É o que eu falo, eu venho defendendo isso. Tem determinadas funções públicas que elas deveriam ser voluntárias. Elas não podiam ser remuneradas. Concordo. Entendeu? Então, esse é o problema, né? Então, eu acho que o Senado está errando mais uma vez. Eu acho que tem que fazer uma desconstrução para poder tentar resolver os problemas desse país. Pelo menos tentar. Para que eles parem de tirar sarro da nossa cara desse jeito. Exatamente. Porque não deixa de ser uma afronta, né? Para você continuar falando com o doutor Eduardo ao longo da semana, no Facebook, Eduardo César Leite. Eduardo César Leite. E às terças-feiras aqui no Revista da Cidade. Eu sempre agradeço a sua presença aqui. Obrigada, meu querido. Terça-feira a gente se vê, tá bom? Boa semana para todos. Para você também. Ótima semana. Tchau. E muita esperança pra gente sempre, né?